caso do David Glatzel, os Warren fazem a visita, conhecem a criança e começa-se os registros do dia a dia da criança e dessas manifestações. E a gente no documentário vê algumas dessas fotos e áudios dessas manifestações. E é quando os Warren entram em contato com a Igreja Católica para pedir autorização de um ritual de exorcismo. Lembrando que na época o Ed Warren, que não era um padre, ele era um dos únicos civis, uma pessoa não membro do clero, que era autorizado a fazer rituais de exorcismo. A gente tem até um padre no documentário que comenta que os Warren ficaram populares nos anos 80 exatamente porque era um momento em que o mundo estava tendo alguns casos de manifestação espiritual e era muito burocrático você conseguir autorização do Vaticano para um padre realizar um exorcismo. Então os Warren eram quase que um canal facilitador desses rituais que expurgariam esses eventuais demônios ou espíritos que estariam prejudicando famílias. E aí é feito o ritual de exorcismo com o David Glatzel, e com o ritual de exorcismo é quando a gente tem a citação de uma segunda pessoa que é muito importante para esse caso, que é o cunhado do David, o namorado da Debbie, que é o Arne Cheyenne Johnson. E eles vão conversar com a família e eles vão explicar que uma possessão demoníaca passa por alguns estágios, que são a permissão, a infestação, a opressão e a possessão. A questão é que eles precisavam entender em que estágio estaria o David. Depois da primeira visita desses médiums, o David começa a falar de uma forma muito enrolada, ele começa a ter atitudes muito estranhas e ele começa a falar em terceira pessoa, como se não fosse ele, como se ele já estivesse possuído. Então, aquela invocação chama o David, ele fala o menino, ele fala o que aquela pessoa iria fazer em terceira pessoa, deixando muito claro que ele já possuía aquele corpo. O que é o estágio da permissão? É quando essa fase do oculto tenta manifestar um desejo de se comunicar com aquele corpo humano. A infestação é a presença do sobrenatural após esse chamado. A opressão é quando a presença do sobrenatural começa a se manifestar no corpo daquele humano. E aí você vai ouvir sons, você vai ouvir palavras, vocabulários que aquela pessoa não usava. Você vai ver movimentos de corpo que aquela pessoa não faria. E por fim, vem o quarto estágio, que é o estágio da possessão, quando aquela entidade toma conta definitivamente daquele corpo humano. Ela passa a ter o controle daquele corpo. Durante o ritual de exorcismo, e aí todos os relatos do que estava acontecendo, o que eles perceberam como mudança de temperatura brusca, como trepidações e luzes bruxuleantes que piscavam, barulhos de batidas, tudo isso é relatado não só pelos Warren nos documentos deles, mas pelo irmão, o irmão do meio do David, que é o Alan, pelo próprio Arne. Tem uma entrevista da Debbie de 2004, onde ela também relata isso, porque a Debbie já não está mais entre nós, ela faleceu, a irmã mais velha. Então você tem os relatos dessas questões impressionantes que aconteceram. E aí durante o ritual de exorcismo, o que acontece é que o Arne fica desesperado ao ver que a criança está ficando azul, está ficando sem fôlego. Ele acha que o menino vai acabar morrendo durante o ritual de exorcismo. Ele segura o David nos braços e fala para o demônio, me toma no lugar dele. E aí o menino para de ter as reações. E os Warren alertam que ele nunca devia ter feito isso, que você não interfere no ritual de exorcismo e não se voluntariza dessa maneira. Mas o Arne, é importante falar, ele era um rapaz de 19 anos que também estava muito espantado com tudo aquilo. Ele acabou agindo por impulso. E aí o documentário mostra que quando ele tem essa intervenção, eles ficam alguns meses, teoricamente, com tudo voltando ao normal. A família volta à rotina dela, o menino não tem mais nenhum tipo de manifestação,
até 1981, em fevereiro, então mais ou menos 6 meses depois, quando uma coisa vai acontecer que vai desencadear o que seria o crime que envolve a família Gladstone. Então, em 81, o Arne Cheyenne Johnson, ele diz que acorda naquele dia específico se sentindo meio pesado, esquisito, ele acha até que ele está engripando, ele tem que buscar as irmãs dele que chegaram de viagem, ele vai buscar, ele leva na casa do que seria o chefe deles, ele e a Debbie trabalhavam numa... era como se fosse uma clínica veterinária, mas na verdade junto era uma associação de resgate de cachorros, enfim, que tratava de animais, né, de animais pets. E ele vai visitar, eles vão passar a tarde na casa do chefe deles, que era uma tarde de domingo, que ele estava dando um churrasco em casa, aquela coisa bem cotidiana. E aí, segundo também a própria Debbie, nessas entrevistas de 2004, que o documentário resgata, quando está mais ou menos ali próximo das 7 da noite, o chefe deles já está um pouco alterado por conta do álcool, começa a ficar um pouco inconveniente, como eles estavam com 2 meninas, que eram as irmãs mais novas do Arne, que eram adolescentes, eles acham mais prudente ir embora para elas não testemunharem nenhum tipo de situação mais constrangedora. E aí eles estão descendo as escadas indo embora quando o Arne repentinamente decide voltar para falar alguma coisa com o chefe, eles começam uma briga, a briga vai para o lado de fora do quintal e o Arne esfaqueia o chefe dele 4 vezes, mata o chefe dele e sai correndo para dentro da floresta. A casa onde morava o chefe deles era ligada ao bosque, um bosque ali da região de Connecticut. Ele sai correndo para lá, a Debbie liga para os pais desesperada. Nisso, de acordo com o próprio David, ele naquele dia volta a ter visões e diz que o diabo veio falar que ele ia entrar no cunhado dele e que ele iria matar o David de alguma maneira. Então ele entra em desespero, ele e o irmão do meio, Alan, se trancam em casa porque ele está vindo para cá. Né? É o que ele entende que está acontecendo de acordo com a visão dele. Também é válido lembrar que, de acordo com o documentário, o próprio delegado do caso, que já sabia da situação de possível possessão demoníaca da família, porque os vizinhos acabaram fazendo boletins de ocorrência por conta da movimentação, dos barulhos, de toda a situação, ele diz que um pouco antes do crime acontecer, a Lorraine Warren, ela entra em contato com ele para dizer que ela teve uma visão que ela não sabia explicar direito o que era, mas que ia acontecer um crime com essa família e ela tinha visto perfurações como se fossem o esfaqueamento. Então uma coisa que impressionou muito o delegado por conta dessa visão profética da Lorraine Warren do que poderia acontecer, porque ela pediu para eles ficarem atentos. Quando a ambulância vai buscar a vítima, no caso, o homem que levou as 4 facadas, e estão a caminho do hospital, o motorista da ambulância vê um homem loiro, jovem, correndo a esmo no meio da estrada em direção ao que seria a casa da família Gladstone. E ele avisa a polícia e era o Arne que estava transtornado, ele não lembra de nada, segundo o próprio Arne, ele só vai voltar a si na delegacia, que aí ele vai perguntar o que aconteceu e a polícia fala, olha, você matou seu chefe e estava correndo no meio da estrada para algum lugar. E aí ele começa a falar, não, eu não matei, vocês pegaram a pessoa errada, eu não fiz nada disso, eu não fui uma pessoa agressiva, vocês prenderam a pessoa errada. Então ele começa ali a negar que ele tenha feito o crime, ele não se lembra, de acordo com ele até hoje, de ter cometido esse crime, mas ainda assim ele fica preso, porque obviamente tem até as próprias irmãs dele testemunham dizendo que elas viram ele esfaquear, né? Então elas, a própria Debbie, todos que estavam presentes naquele momento, confirmam que foi o Arne que deu as facadas, mas, segundo a própria Debbie, ela percebeu que não era ele, que tinha algo tomado ali no corpo dele. E aí por isso que o nome desse documentário é O Diabo no Tribunal, porque é algo inédito um advogado de defesa tentar, né, pedir ao juiz que se aceite a tese de possessão demoníaca, algo que nunca tinha sido requisitado num tribunal norte-americano. Já tinham ocorrido casos na Inglaterra e na Europa de julgamentos em que se houve a tese de possessão demoníaca, mas nos Estados Unidos esse é o primeiro caso onde um advogado faz esse requerimento de que se leve em consideração para que ele possa trazer especialistas, padres do Vaticano, que possam explicar melhor, porque, segundo o cliente dele, o Arne Cheyenne Johnson,
era o que tinha acontecido. Ele tinha sido tomado por um espírito demoníaco que fez ele cometer aquele crime. O repórter que cobriu o caso na época, o Mike Allen, ele disponibilizou as fitas que a família havia gravado. Isso gerou uma comoção muito grande. Vamos lembrar aqui que nós não tínhamos nem rede social. Parte da sociedade dizia que aquilo tudo era uma farsa, que aquilo, enfim, aquela morte, ela foi ocasionada por um descontrole de bebida, que é álcool, discussão, briga, e acabou gerando uma morte. Uma outra parte da sociedade começa a se impressionar e acredita que, de fato, o Warren foi possuído por uma manifestação oculta. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.